Então, boa noite, vamos iniciar nosso estudo de hoje. O Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 270. Alguma pergunta sobre a 269 de semana passada? Não, pode prosseguir. Vocês têm certeza? Tem certeza quanto a Tem, isso? Zé? Eu não tenho muita certeza, não. Bom, pergunta 270 do Livro dos Espíritos, que está na parte segunda, no capítulo 7. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Isso aí gera uma confusão, né? A criança nasce, né, e vem dentro, né, quando nós reencarnamos no nosso projeto reencarnatório, né, não vem nos falando, você vai ser isso, você pode, né, deve ser isso, pode ser isso. Nós temos todo aquele campo de ação, né, para também não acertar o que a gente deveria ser, mas vem essa pensando, você médico, por exemplo, e geralmente, né, ou as situações da vida te desviam, ou então também é um detalhe, hoje nem tanto, mas antigamente os pais, né, né, aí essa pergunta tem muito a ver com isso aí, que é atribuir as vocações de certas pessoas, né, mas sente a necessidade de ir para outro caminho. Isso era muito normal. E havia até um problema muito sério, que muitos pais, né, com medo da igreja e querendo também ter uma proteção da igreja, os primeiros filhos, né, geralmente eram, vamos botar doados, não é isso? Da igreja, ofertados da igreja. Padre, bispo. Não, então madre, né? Padre. O primeiro filho, geralmente, que era o judeu primogênito, e havia essa oferta. Antigamente eram muitos filhos, né? Então, dá o primeiro. Dá logo o primeiro. Agora não, é 1, 2, 0. Agora tá complicado, né? Não dá pra doar, não. Minha mãe queria que eu fosse... Padre? Não, Coroinha. Coroso já é até hoje. não vou nem Podia falar. dormir sem Eu nem vou falar reais. segundo esporte. Você nem me viu. Imagina, qual era a segunda hipótese? Fala não. Então, né, a gente vai ver muito isso também acontecer, né? A pessoa tem uma vocação e, felizmente ou infelizmente, está do outro lado. Essa é a pergunta. Mas tem muito a ver, conforme, né, nós vamos ver na resposta, com o planejamento reencarnatório. E até a última pergunta, 269, até fala, pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? É uma pergunta já referente a esse assunto. Eu queria ser jogador de basquete, não sei porque eu não sou. Imaginou? Nadador. Imaginou? A Francielo. Os caras com 2 metros de altura, sem um pelo, né, usando aquela roupa com seu que escama de tubarão. Eu gordinho lá. Mas sem um pelo que os caras... Mas você não nasceu gordinho. Hein? Você não nasceu Eu gordinho. não sei não. Como é que é? Eu não me lembro de outra forma. Não, de outra forma não, sempre redondo. Mineiro de origem, como vai ser. Aquele torresminho. Torresminho, queijinho, pão Se de queijo. falasse isso, ele ia dizer que era bullying. É ele mesmo que está falando. Pão de queijo, tapioca. Tá? Vamos ver a resposta. Né? Então a pergunta é: a que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior?
Então, tem muito a ver com que nós já falamos sobre o planejamento reencarnatório. A gente podia ir na pergunta 860, mas era muito grande. Mas vamos então na 928, ver um detalhezinho referente a essa pergunta. 928. 860. Acertei certo, hein? Depois eu leio. Não, depois eu várias vezes aqui. Era 960 ou 928? Não, Não, desculpe. 860. 828, não é isso? 928. Não, 928, perdão. Não, estou perguntando a outra que nós não vamos ler. Ela como que fez erro? Museu ia fazer. Tadinho. Precisa de mim para errar. Tem que botar o culpa alguém. Tem certeza que é 928? É bem grandinho. Juntar com a 860, tem que juntar com a 861 para a gente poder chegar a esse assunto, que lá está falando sobre a escolha de próprio como um assassino. Aí a gente vai chegar a esse assunto aqui através de lá, das duas, 860 e 861. Então vamos só no 928 mesmo. Tá bom. É melhor. Então vai ficar meio. Depois eu vejo. Agora vamos lá, a pergunta. Depois eu vejo. A pergunta 928. Evidentemente, por meio de especialidades das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos de nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Então, veja bem, por meio da especialidade das aptidões naturais. A pergunta está falando lá, né? A que se deve atribuir as vocações dessas pessoas e a vontade de seguir uma carreira de preferência a outro. Então, nós já temos as nossas aptidões naturais. Deus indica a vossa vocação nesse mundo, ou seja, quando fala Deus aqui, nós não sabemos que Deus está lá com o dedão apontando para ninguém. Nós estamos falando o quê? Do nosso projeto reencarnatório. O nosso projeto reencarnatório vai nos dar as melhores opções, os nossos mentores, os nossos guias, né, os nossos anjos guardiões que nós nem temos. Eles têm contato conosco o tempo todo. Nós, né, o anjo guardião é um espírito elevadíssimo. Não é o anjo guardião de uma pessoa. Quem lê no livro Entre a Terra e o Céu vai ver. O anjo guardião, né, nós podemos até falar que o nosso anjo guardião é Jesus. Dele para baixo existem as pessoas que estão encarregadas de ter as nossas fichas na mão. Por exemplo, na reencarnação de Segismundo, do Missionário da Luz, o André Luiz faz uma pergunta ao Alexandre. O que é que Alexandre responde? Poxa, eu não posso te dar essa informação porque eu não estou com a ficha dele em minha mão. Não é ficha, isso com analogia, né? Ou seja, é alguém mais elevado que o Alexandre que contém aquelas informações. Estou com o registro. O Alexandre não contém. Ali vai estar sabendo tudo, né? O que ele passou, o que ele vai fazer. Já tem assim, né, o que a gente estava falando ainda há pouco lá fora, sobre o Antônio que olha a reencarnação, no livro Renúncio, que olha a reencarnação do Pólux e fala, não é dessa vez não. Ainda vai dar uma tropeçada e boa. Tem certeza. Ainda fala isso, tem certeza, né? Então, os espíritos, né, nos indicam. Mas a gente é teimoso. Isso foi também uma pergunta anterior a 269. Se foi 267, 268. Nós somos teimosos, escolhemos outras coisas. Aí aqui está. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Eu já vi que eu não posso ser jogador de basquete, então minha vocação não é essa. Nem eu de futebol. Nem natação. Então vamos lá a resposta. Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Então, quando a gente nasce, um bom exemplo disso aí é Francisco de Assis. O pai de Francisco de Assis queria, de qualquer forma, que ele fosse seguir, né? Ele era um comerciante rico, queria que o Francisco seguisse o quê? Né? A carreira, né? Continuasse os negócios dele, os né? negócios dele, família, né? Os negócios de família. Mas o Francisco não queria isso. não queria, porque ele, o espírito, já sabia o que queria
Ele viu que a vocação dele não era aquela, quer dizer, ele precisou de um chamado. Missionário. Ele é um missionário até hoje. João Evangelista, né? Ele foi João Evangelista. João Evangelista antes, né? Era o João Evangelista, né? E o Francisco o tempo todo, o pai, quero que você faça isso, ele, não dá para mim. Até que um dia o pai falou, se você continuar assim, eu vou ter que te expulsar de casa. O que ele fez? Tirou a roupa e toma, não tem mais nada teu. Tchau. Quem não viu aquele Imagina meu pai falou isso para mim, tirar minha roupa e... Isso é corrente, Quem não viu aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, veja, muito legal. Irmão Sol, Irmão Lua, tá? Não leva toda não, acho que aí tá bom, tá? Para pegar mais ou menos. Alguém que falou alguma coisa? Só eu que falei até agora? Tem uma dúvida aqui. Por exemplo, pelos processos O reencarnatórios... que a Leila fez contigo? Fala. Ainda nada, né? Testemunho, eu estou testemunho. Não é abordando nada sobre isso, não. Minha dúvida é referente sobre essa questão das vocações do processo reencarnatório. Pelo que a espiritualidade nos dá de informação, diz que nós temos que passar por todas as etapas e todos os conhecimentos necessários para chegarmos à alta elevação, correto? Quando, por exemplo, um espírito ele vem ignorante, por assim dizer, um determinado tópico, e ele vem com essa missão de vida, ainda há uma certa... Isso pode acontecer ou não? Ignorante? Por exemplo, assim, que eu digo, o espírito tem aptidão para determinadas coisas, mas ele veio com uma missão reencarnatória para, como se eu fosse dizer, como se ele tivesse que buscar novos horizontes para poder dar procedimento à encarnação dele, à evolução dele. Entendi. Então, veja bem, quando nós vamos encarnar, que a gente não se lembra, é colocado as opções. Entendeu? Se dentro dessas opções estiver essa aí que de repente ele não é a praia dele, os espíritos podem deixar por dois motivos. Um sabe que ele vai quebrar a cara, mas a experiência vai ser útil. E outra não, sabe que ele vai se esforçar e vai conseguir. Os espíritos já tem a resposta final, nós é que não sabemos. Tá? Ele pode ver, você fala ignorante, eu encarnação nenhuma, eu nunca fui médico. De repente a próxima eu quero vir médico. Vou ter muita dificuldade. Porque eu nunca fiz enfermagem, nunca me liguei nisso, nada disso. Farmácia, nada disso. Mas o meu esforço, os espíritos lá estão lá, olha, é melhor você voltar como enfermeiro primeiro e tal, eles vão saber fazer uma avaliação. Agora, aqui a resposta fala que muitos dos nossos males não admiram de não seguirmos essa vocação, eles vão querer sempre o melhor para a gente. Mas é lógico, quando nós já estivermos fera num assunto, o próprio assunto que é abrangente vai abranger outras áreas. E nós vamos seguir outras áreas, que nos é desconhecida de uma certa forma, mas o conhecimento vai nos dar como um suporte. Pergunta 898. 898. Para trás um pouquinho. Fica na frente. Hoje eu estou bom. 8, 9, 8. 414, página. 898. As páginas são diferentes. Mesmo assim. Sendo a vida Isso. Pergunta, já achou? 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Então, eu só cresci para o lado material. Cheguei até a fazer uma bomba atômica. Nunca quis saber qual é o efeito disso. Mas dentro daquela minha área ali, eu era o bam. Era o fera. Eu era um físico, sei lá, um químico, sei lá o que, seja o que for. Bam. Poxa vida, se eu não fiz nada de bem para o próximo, não fiz nada por alguém, foi útil essa minha encarnação? Mas depois não chegou onde você perguntou. Aí o que vai responder? Sem dúvida. Primeiramente,
Isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Porque sabe quem pode auxiliar? É quem sabe auxiliar. Mesmo que eu não seja bom, né, mas eu vejo um caso que está acontecendo ao meu lado, posso me tocar e, poxa, eu entendo disso, vou auxiliar. Mas vamos continuar a resposta. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Chega onde eu queria chegar. Se eu estou, né, porque o que a gente pode falar que é inteligência, assim, então uma explicação bem por alto. A gente pode falar o seguinte, que a intelectualização nossa é que vai fazer nossa inteligência abranger, vai expandir e abranger mais coisas. É o acúmulo de informações. O acúmulo de informações. Então, o que acontece? Apesar de eu estou desencarnado, mas aprendi muito encarnado, e lá no plano espiritual, estou me preparando para reencarnar, né? Procurando aumentar essa minha área de conhecimento, aí os espíritos vão ver, poxa, o cara sempre foi físico, mas dessa vez ele pode vir como dentista, um exemplo, assim, né? Porque ele já tem um conhecimento, já tem um nível intelectual, digamos que a inteligência já está bem aberta, né? Eu estou entendendo o que você quis dizer, que justamente no período em que o espírito encontra-se desencarnado, na erraticidade, na erraticidade, ele se adapta a determinado tipo de trabalho que foi determinado para que ele pudesse adquirir mais conhecimento que fosse propício para a futura encarnação dele. Aí ele pode sair da área dele, sim, ué. Obrigado. Porque ele já se preparou aqui encarnado, porque há um detalhe também que a gente tem que ver. O preparo desencarnado, ou seja, o preparo na erraticidade, muitas vezes a gente fala, progredir na erraticidade. No nosso caso, não. No nosso caso, nós estamos na erraticidade, sempre nos preparando para reencarnar. A base que nós vamos ter lá vai nos ajudar muito aqui. Mas a pergunta 230 é bem, vamos lá no 230, só para a gente... Acabou essa aí, não vai ler mais essa? Não, vamos lá no 230. O assunto mudou, a gente vai acompanhando o assunto. Não tem mais folha para anotar, não. Não, tu não lembra. Eu escrevo no livro. 230, passei. Não. Fechou? É o que você falou. Não. 230. Na erraticidade, acharam, né? Na erraticidade, o espírito progride? Pode ter resposta? Na erraticidade, ou seja, nós estamos lá desencarnados, nós vamos progredir? Resposta. Pode melhorar-se muito. Olha só, melhorar-se. Tais seja a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Faz a famosa palavrinha aí. Todavia. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, progredir é na existência corporal. Nós vamos nos preparar lá, para nos preparar para mudar de área, né? De cultura, de idioma. Exato. Por exemplo, né, vamos supor que eu fiz um cursinho de hebraico e comecei o árabe. Não acabei o árabe. Vamos supor que eu, de repente, resolvo fazer o árabe e tal. Eu posso, lógico, eu quero não, de repente chegar, eu quero nascer lá no Oriente Médio. Eu já tenho uma pequena noçãozinha de idiomas. Isso vai me ajudar? Vai. Aí no plano espiritual já dou mais uma... Lapidado. Vai nascer lá na faixa de guerra. Já sei pelo menos que você vai falar shalom. Shalom. Tem o caso no nosso lado da linha. Tem problema lá eu queria visitar a família, mas era 304 só de horas. Então eu não podia de maneira alguma fazer nada. Eu trabalhava lá, esse caso aqui, 430 aí. E depois também, lá na 928, nas outras anteriores, tem o céu, a terra do céu, se eu não me engano. No Clarence fala do mínimo obreiro da vida eterna, ele fala da casa mental e depois estudando cérebro. Mundo maior. Situando, ele fala. Estando cérebro, né? No mundo maior. É muito maior, né?
muito maior, é um mundo maior. E o casamento mental também. Ele vai detalhar o cérebro. Os famosos 3 andares. Esses andares. Os 3 andares. É isso que a gente quis situar. Então, na programação, coisa vem. Agora, aptidão está lá. Vem, né? Chegando aqui. Está no inconsciente, a aptidão. É outra tá parada. Andar. Eu quero fazer isso. Aí você vem, você está o quê? Hoje você está com o consciente aberto. Estou consciente. Mas o teu inconsciente está aí. Tá? As pessoas mais totalizadas estão sendo completamente, estão vivendo com o consciente preso no inconsciente. É isso? Tá? E tem o superconsciente, que é o terceiro andar. Que nós conscientemente estamos almejando alcançar o terceiro andar. Isso aí é a famosa Arca de Noé, o símbolo da Arca de Noé. Que o André Luiz fala no livro aqui, está lá atrás. Né? Tudo que ele está falando é muito interessante pegar a Arca de Noé. Não, gosta do estudo da Arca de Noé? Adoro. Qualquer dia desse a gente faz de novo. Quantas vezes fizer, quantas vezes não Então precisa. aí fala assim, Noé fala assim mesmo, o Deus, simbolismo bíblico, Deus fala para Noé. Os bichos com os pés, não, os bichos que eu quero, que é os pés rachados, tem que não sei porque eu não me lembro. Aí nós vamos ver que, porque vai para o inconsciente, um exemplo, eu não me lembro bem o que está escrito. Por que aqueles bichos vão para o inconsciente? Porque aqueles bichos, na cultura hebraica, são considerados animais, entendeu? Animais bem ainda... Rasteiros também, né? São aqueles entendeu? animais bem... E já os bichos que vão para o segundo andar da arca são os animais mais domesticados. Deu para entender? O cavalo, o cachorro, o elefante, etc. Aí vamos lá, o que é o nosso inconsciente? É toda a nossa bagagem. Toda a nossa bagagem. Tudo está lá. Aí eu tenho uma página no livro Ceareiros de Volta, que é até muito interessante, que fala que quando a gente bebe, a gente parece um macaco, porque o inconsciente está lá, porque a gente fica alegre, rindo à toa, bobão. Quando a gente está com raiva, a gente parece um leão. Isso tudo está tudo aonde? Porque um espírito equilibrado pode beber, pode ficar com raiva, nem fica, né? E se ficar, né? Mas o espírito, que ainda o inconsciente está muito... E na arca, o inconsciente e o consciente tem uma escada. O primeiro e o segundo andar tem uma escada. É isso? Na Arca de Noé. O superconsciente só tem uma janela, que é onde Noé solta a pombinha, ela vai pousar e ela volta, porque o mar ainda estava muito agitado. O mar que a gente sempre fala aqui no estudo evangélico, nossas emoções.